Imagina só, um almirante lendário, com força quase no nível de um Yonkou, eliminado sem piedade pelo homem mais temido da sua era, Hawks de Shebeck. O nome dele? Kijishi, o Dragão Dourado. Antes, eu levantei uma teoria com base nos comentários de vocês. Alguns sugeriram que o almirante derrotado em Marejós poderia ser o pai do Akainu, mas depois de analisar melhor os dados, eu mesmo tive que me dar um tapa na cara, porque essa ideia não faz o menor sentido. Segundo os flashbacks de Loki, o ataque a Marejós aconteceu há 56 anos e o Akainu tem apenas 55. Como é que o cara ia ser pai dele, né? Então essa teoria já era. Mas calma, eu encontrei coisas ainda mais insanas. Em uma entrevista, o próprio Oda disse que se o Akainu fosse o protagonista de One Piece, a obra teria acabado em apenas um ano. Isso mostra o quão absurdo ele é. Sobre o ataque a Mary Joyce, 56 anos atrás, se o Hawks tivesse conseguido recrutar o almirante naquela época, a história seria outra. Mas durante o embate com o Imu, o Hawks não tinha nenhum ferimento visível no corpo. Só depois, durante a fuga, ele foi atingido, inclusive no rosto. Isso lembra muito a Batalha de God Valley, quando os almirantes perseguiram os piratas na Terra Sagrada. A presença recentemente de almirantes como Fujitora, o Tigre Roxo, Ryokugyu, o Touro Verde, e Sakazuki, o Cão Vermelho. Em eventos importantes, prova que a Marinha envia seus pesos pesados quando o governo mundial está em risco. O Hawks contra-atacou um almirante com tanta brutalidade que o cara não sobreviveu. Foi aí que Hawks ganhou o status de criminoso por assassinar um almirante. Esse almirante era conhecido como Dragão Dourado e seu nome era Kijishi, segundo Oda. Ele foi inspirado nos eventos de Ohara, mas o autor decidiu não seguir por esse caminho. Ao invés disso, ele reaproveitou o design para outro personagem, Shiki, o Leão Dourado, um ex-membro da tripulação dos Hawks. Antes de mergulhar nesse mar de teoria, se tu ainda não faz parte dessa tripulação, tô te convidando agora para se juntar ao meu bando. Estamos chegando na marca de 4.000 tripulantes, então já pega seu café, se ajeita na cadeira, porque o conteúdo de hoje tá quente, tá brabo e vai fazer muita teoria tremer. Aqui é lugar de tripulante raiz, onde a gente não só assiste One Piece, a gente vive essa jornada, e se tu curte teoria bem montada, conexão sinistra entre os capítulos e aquele papo de fã pra fã, então meu parceiro, esse vídeo foi feito pra você. Bora zarpar juntos! Agora o Oda revelou que, a princípio, Shiki só aparecia em Strong World, mas depois decidiu conectar o personagem à trama principal. Shiki se tornou um dos piratas lendários do bando do Hawks e voltou a aparecer no capítulo 1154, através de flashbacks. Já tínhamos visto o rosto dele antes por meio das informações do databook de Higurashi. Shiki tem ligações profundas com o país de Wano, e o nome completo dele, Yakuza Shiki, tem uma vibe bem similar aos clãs Yakuza do próprio Wano. Detalhe, lá em Wano também existe um castelo flutuante, igual ao que Shiki faz com a sua fruta. Isto nos leva à teoria de que o almirante Kijishi possuía uma Akuma no Mi do tipo Fua no Mi, a mesma do Shiki. O Oda talvez tenha planejado usar essa fruta antes, com esse almirante, e depois decidiu passar ela para o Shiki. Posso te dizer que isso é bem interessante, né? Com isso, o personagem Kijishi teria sido empurrado para o passado da história, sendo o almirante morto há 56 anos pelo Hawks. Esse cara era forte demais e executava missões secretas diretas do governo mundial. E não é qualquer almirante que tem uma logia, hein? Alguns têm frutas paramecia ou até Zoan, como Fujitora ou Sakazuki. Esse sistema misto de frutas entre os almirantes torna tudo mais equilibrado. Então é bem possível que o almirante Kijishi tenha comido uma paramecia também. Agora vem um detalhe mais insano. O próprio Hawks era pai biológico do Barba Negra, um March de Tish. Ele entendia muito bem o poder das Akuma no Mi e caçava as mais poderosas para sua tripulação, exatamente como o Barba Negra faz atualmente. Isso explica muito do comportamento e das ambições do Tish. Afinal, Hawks de Shebeck foi o primeiro a reconhecer o verdadeiro potencial das frutas do diabo e sabia exatamente como usá-las para dominar o mundo. As Akuma no Mi também concedem poderes sobrenaturais imprevisíveis,
Quase todos os membros da tripulação dos Hawks de Shebeck tinham uma fruta do diabo. Eles saíam caçando as mais poderosas, procurando aquelas perfeitas para o estilo de luta de cada um. Um exemplo clássico é o Cid, que recebeu a fruta do metal azul das mãos da sua irmã e depois fugiu com ela. Quando o bando dos Hawks foi desfeito, o Barba Negra fez o mesmo. Saiu à caça das frutas mais poderosas. Foi confirmado que quase todos os membros da tripulação do Hawks usaram fruta do diabo. E no meio dessa treta toda, o Hawks provavelmente já tinha caçado uma fruta extremamente rara antes de matar o almirante Kijishi. Ele teria pego sua fruta logo após o confronto, depois entregado ela para o Chique, o que fortaleceu a ligação entre os dois. Mesmo sendo de lados opostos, um pirata e outro da marinha, parece que ambos foram criados como versões paralelas por Oda. E falando em estrutura de almirantes, a marinha sempre usou um padrão de nomes de animais mais cores. Por volta de 20 anos atrás, tínhamos o macaco amarelo, Kizaru, o fazão azul, Aokiji, e o cão vermelho, Akainu. Depois que o sistema mudou e o Akainu virou o almirante da frota, os 3 novos almirantes passaram a ser o macaco amarelo, o tigre roxo, Fujitora, e o touro verde, Ryokugyu. E aí fica a pergunta, qual era o codinome do Sengoku? A resposta é simples. Baseado no poder da sua fruta, a Hito no Mi, modelo Diabutsu, ele era conhecido como o Buda Dourado. Sim, temos um padrão de cores se repetindo. Buda dourado e o macaco amarelo. Mas isso não é problema. A repetição de cor só não ocorre entre os 3 almirantes da mesma geração. No futuro, após a era do Kizaru, é bem possível que 2 novos almirantes surjam. E quem são os principais candidatos? Kobe e Smoke. Já se especula que Smoke será conhecido como Dragão Branco e o Kobe talvez como o Morcego Rosa ou até mesmo o Leopardo Rosa, vai saber, né? Recentemente também surgiram alguns codinomes curiosos como Porco Marrom, Luz Negra e Coelho Rosa. O padrão segue firme. E voltando ao passado, o design original de Chique tinha como destaque a cor dourada. Isso pode significar que o almirante Kijishi também teria sido o Leão Dourado, original daquela época, 56 anos atrás. Chique já é conhecido como o Leão Dourado. Será que o Kijishi também tinha esse título? Eu sinceramente acho improvável. Se o Oda tivesse mesmo colocado o Kijishi na história principal, ele não usaria o mesmo título de outro personagem tão emblemático. É possível que o nome e título do almirante morto fossem conhecidos, mas sua aparência permanece um mistério. Normalmente, o Oda se inspira nos 12 signos do zodíaco chinês para os nomes de almirantes: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco. O único animal que ainda falta nesse sistema é o dragão. E quem poderia ocupar esse posto? Talvez o Monkey D. Dragon, que já foi da marinha antes de virar o líder do exército revolucionário. Mas voltando ao Kijishi, ele seria um veterano em comparação com o Smoke, com base na idade e na data em que entrou na marinha. Para ser almirante, há 56 anos. O Kijishi provavelmente já tinha mais de 40 naquela época. Só para comparar, o Sakazuki se tornou almirante de frota 2 anos atrás, com 53 anos. Isso quer dizer que ele estava com seus 40 e pouco durante os eventos de God Valley, segundo os flashbacks do Garp. Ele vivia reclamando do Dragon e do Aokiji. O Sakazuki parece admirar muito o antigo almirante Kijishi, provavelmente por isso adotou o mesmo padrão de nome com animal e cor. Pode ser que tenha sido o próprio Kijishi quem ajudou a estabelecer o sistema de codinomes que vemos hoje em dia na marinha. Sabemos que nenhum outro personagem da marinha recebeu um codinome envolvendo o dragão ainda. Porque eu acredito que o Sakazuki odiava o Barba Negra. Simplesmente ele sabe que o Hawks de Shebeck foi o assassino do almirante Kijishi há 56 anos. Então, quando Barba Negra apareceu na guerra de Marineford, o Sakazuki perdeu a cabeça. A aparência do Tish lembra muito a do Hawks, quase como se fosse 2 gotas d'água.
A semelhança é tão absurda que o Sakazuki partiu para cima com tudo, lançando ondas de choque com um nível de destruição insano, explodindo os subordinados do Barba Negra como se fossem pedaços de papel. E ainda tem mais, comparar o soco que ele deu no Luffy, um ataque físico, sem hack, sem dano real, só mandou o garoto voando, um baita favoritismo pro neto do Garp, né? Agora pensa, ele tratou o Barba Negra como inimigo número 1, enquanto poupou o Luffy. Isso deixa claro o ódio pessoal dele pelos Rocks. Essa raiva vem de longe. O Sakazuki provavelmente ouviu muitas histórias sobre os Rocks na marinha, sempre com um tom carregado de nojo e condenação. O nome dele ficou marcado por crueldade, sede de poder e por ser um dos maiores criminosos da história. Um cara disposto a matar qualquer um em seu caminho para virar o rei do mundo, quebrando todas as regras e cometendo os piores crimes. Existem apenas uma única razão pela qual Rocks de Shebeck matou o lendário Kijishi, conhecido como o Dragão Dourado, o antigo almirante da marinha e ídolo de Sengoku, antes mesmo dele se tornar o homem que conhecemos. Kijishi serviu de inspiração para a criação do personagem Shiki, o Leão Dourado, que mais tarde viria a comandar a maior frota piratas dos mares. Agora dá para entender o quão absurdo era o poder desse almirante, né? A verdade é que antes de se tornar o Shiki que conhecemos, ele foi subordinado de Rocks. E se Kijishi foi derrotado por ele? Isso só confirma o nível de monstruosidade que o capitão dos Rocks alcançou. Sem falar que a Akuma no Mi dele também foi roubada por Rocks, num estilo muito semelhante ao de Barba Negra, que caça frutas ao eliminar seus inimigos. Depois que Rocks derrotou Kijishi, ele deu a poderosa Akuma no Mi ao seu subordinado direto Shiki, um cara vindo diretamente da Grand Line, ou seja, o almirante azarado que caiu nas mãos de Rock tinha nome Kijishi. Mas e aí? O que vocês acharam desse vídeo? Curtiu alguma teoria maluca? Então deixa aí no comentário, ou até, sabe, uma correção se tiver algo que eu deixei escapar. E pra fechar com chave de ouro, deixa eu mandar um salve mais do que especial pra galera que tá sempre fortalecendo um bando. Diego, Cândida, Tigrinho, Jobson, J-Rox, Nicolas, Pedro Cândido e Paulino. Obrigado por comentarem, deixarem seus comentários ou só colarem no vídeo anterior. Vocês fazem esse navio, tá ligado? Andar, mano. E agora é o seguinte, meus tripulantes. Comenta aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Quero saber se tem tripulante de São Paulo, Bahia, Acre, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro ou diretamente de Elbaf. E bora mapear esse bando que o mundo é nosso. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo e até o próximo capítulo nessa jornada insana que é o One Piece.